Oi, gente, espero encontrar vocês bem, viu? A Pró tá aqui de novo para conversar e passar algumas tarefinhas e fazer algumas explicações. Na semana passada nós tivemos atividades nos livros. Essa semana teremos português e matemática, atividade no livro, e a Pró vai explicar os assuntos aqui hoje. Mas também eu preparei para vocês algumas tarefas impressas que são referentes às datas comemorativas que nós tivemos de sábado até o dia de quarta-feira, depois de amanhã. Então, no sábado nós tivemos o dia 18, que foi o dia do livro infantil. No domingo, 11 e 19, foi o dia do índio. Amanhã nós comemoramos Tiradentes, que é a Inconfidência Mineira. E na quarta-feira nós comemoramos o descobrimento do Brasil. Então a Pró preparou aqui 3 tarefinhas, uma referente ao índio, o dia do índio. Tem uma tarefinha também referente a Tiradentes e outra tarefinha referente ao descobrimento do Brasil. Como é que vocês vão fazer essas tarefas? Tem um texto informativo e depois tem atividades de acordo com o texto que tem aqui. E essas tarefas a Pró vai pontuar. Para comemorar o livro infantil, eu quero que vocês façam o seguinte. Vocês vão criar um livrinho falando sobre vocês, do seu nascimento até o dia de hoje, certo? A sua idade atual. Vocês podem fazer em papel ofício, certo? Fazer um formato de livrinho, preparar a capa com sua criatividade e dentro vocês podem escrever um pouquinho sobre cada período de sua vida e também pode ilustrar, ou colar foto, ou desenhar e pintar. Fica de acordo com a sua criatividade montar esse trabalhinho, certo? De português e matemática, hoje a Pró vai explicar 2 assuntos novos. Um de português é a classificação das sílabas. E de matemática, a Pró vai ensinar a adição com reserva. Então agora, prestem atenção, certo? Que eu vou começar a explicar sobre a classificação das sílabas. Você sabe que para escrever a gente utiliza as letras. O conjuntinho de letras, ele forma a sílaba. Então, para escrever uma palavra, eu preciso formar sílabas para escrever aquela palavra. E de acordo com a quantidade de sílabas, a palavra recebe uma nomenclatura, recebe um nome. Então, agora a Pró vai colocar aqui no quadro e vocês vão prestar atenção. Então, o que a gente vai ver agora é a classificação das sílabas. Eu vou criar aqui um quadro, dividir em 4 partes, certo? E aí vou falar primeiro sobre as palavras que são monossílabas. Depois vou falar sobre as palavras dissílabas. Depois as palavras trissílabas. E as palavras polissílabas. Então vamos ver aqui. O que vem a ser uma palavra monossílaba? As palavras monossílabas são aquelas que possuem apenas uma sílaba. E esta sílaba, apesar de ser única, ela consegue expressar o que aquela palavra quer dizer. Como, por exemplo, pé, pão. Eu pronuncio essas palavras abrindo uma única vez a boca. Pé, pão. Mas apesar de ter apenas uma sílaba,
você sabe exatamente o que significa a palavra. Então, as palavras monossílabas são aquelas que possuem uma única sílaba, mas que tem sentido completo a palavra. E será que eu posso separar a sílaba dessa palavra? Não. As palavras monossílabas, a gente não separa a sílaba, certo? Quando eu vou escrever essas palavras, elas continuam da mesma forma. Eu não posso separar o P do E. E aqui eu não posso separar o P do AN. Então, as palavras monossílabas, elas possuem uma única sílaba e não se separam. Ok? Agora vamos ver palavras dissílabas. Palavras dissílabas são aquelas que têm duas sílabas. Como, por exemplo, pedra. Eu pronuncio a palavra pedra abrindo a boca duas vezes. Pedra. Então, ela tem dois pedacinhos, ela tem duas sílabas. E as palavras dissílabas podem ser separadas? Sim. Aí, ó, pedra. Eu separei a palavra pedra. Então, eu separei a sílaba pé da sílaba dra. Um outro exemplo. Pipa. Pipa. Quando eu falo pipa, eu abro a boca duas vezes. Pipa. Eu também posso separar. Vou primeiro colocar a sílaba pi e depois a sílaba pá. E aí eu tenho a palavra dissílaba. Agora a palavra trissílaba. A palavra trissílaba é aquela que possui três sílabas. Como panela, pipoca. Quando eu falo panela, quando eu falo pipoca, eu abro a boca três vezes. A palavra panela e a palavra pipoca é composta de três sílabas. E as palavras que têm três sílabas são trissílabas. E elas também podem ser separadas. Eu separei as sílabas de pá, né, lá. E separei as sílabas de pi, pó, cá. Então, as palavras trissílabas, elas possuem três sílabas, três pedacinhos. Ok? E as palavras polissílabas? As palavras polissílabas são aquelas que possuem quatro sílabas ou mais de quatro sílabas. Certo? A palavra chocolate. Chocolate é uma palavra que possui quatro sílabas. Por isso, ela é polissílaba. E para separar essa palavra, nós vamos separando pedacinho por pedacinho, sílaba por sílaba. Chocolate. Então, ó, chocolate. É assim que eu separo a sílaba de chocolate. Mas eu falei para vocês que as palavras polissílabas são aquelas que possuem quatro ou mais de quatro sílabas. Então, se eu escrevo paralelepípedo. Olhe quantas sílabas tem essa palavra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ela possui 7 sílabas e também é polissílaba, porque as palavras com 4 ou mais de 4 sílabas são polissílabas.
Então, vamos embora aqui, ó, recapitular e descobrir, ó, como é que se classificam as palavras de acordo com a quantidade de sílabas. As que têm apenas uma sílaba são palavras monossílabas. As que têm duas sílabas são dissílabas. E as palavras que têm 3 sílabas são trissílabas. E as que têm 4 ou mais de 4 sílabas são classificadas como polissílabas. Então, ó, atenção, agora é na hora de escrever as palavrinhas para a gente começar a entender como elas se classificam de acordo com a quantidade de sílabas. Tá bem? Bom, o que a prova vai fazer agora? Essa tarefinha tem atividades no livro de português. E as páginas dessa atividade são a página 50, 51 e 52. Então, você vai fazer as tarefas dessas páginas 50, 51 e 52 do livro de português que está falando sobre sílaba. Tá bem? Pronto. Visto essa parte de sílabas de português, nós vamos agora ver a adição com reserva. Para isso, a prova vai apagar o quadro e vai voltar com a adição com reserva. Como a prova havia falado, a gente hoje também vai aprender a resolver as contas de adição com reserva. Nós já sabemos que a adição é a junção de quantidades, não é? Quando a gente junta uma quantidade com a outra quantidade, a gente está fazendo uma adição. E para o resultado dessa adição, a gente sabe que é a soma ou total. E cada quantidadezinha são as parcelas. Hoje nós vamos aprender a adição com reserva. Vamos ver exatamente o que vem a ser essa adição com reserva. Então, aqui eu tenho o quadro valor de lugar. Sabemos que um número ele é formado de unidades e de dezenas, certo? Sabemos que cada número que a gente vai somar é uma parcela. Então, aqui eu tenho 14 mais 27. Então, para resolver 14 mais 27, eu vou começar somando as unidades. Porque para resolver uma conta, nós começamos da direita para a esquerda, ou seja, das unidades para a dezena. Mas aqui, o número de cima, ele é menor que o de baixo. E a gente aprendeu que unidade vai do 1 até o 9. A partir do 10, nós não temos mais unidade, nós já temos dezena. Então, eu vou pegar esse número aqui, 7, que é o maior número, e vou guardar na minha mente. Então, eu vou pegar o 7 e vou guardar aqui na minha mente. Então, eu já tenho 7 aqui na minha mente. E agora eu vou somar o 7 que eu tenho na minha cabecinha com 4. Então, se eu já tenho 7, 7 mais 4, 7. 8, 9, 10, 11. Então, 7 mais 4 é 11. Então, eu vou colocar aqui o resultado aqui do lado. Mas como é que eu vou fazer? Se aqui eu estou trabalhando só com unidades, eu não posso botar esses dois números aqui na unidade. Não posso. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o 1
da unidade colocar aqui e o 1 da dezena eu vou jogar para a dezena e vou somar com os outros números que tem na dezena. Então, 4 mais 7, 11. Eu coloquei aqui o número 1 e o outro 1 eu coloquei aqui na dezena. E agora eu vou somar essas dezenas. 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. E assim eu resolvo a adição com reserva. O que é a adição com reserva? É quando a soma da unidade dá um número maior que 9. E aí, quando o número é maior que 9, deixa de ser unidade e passa a ser dezena. Então, quando eu tenho dezena, eu tenho que colocar na unidade apenas o número do resultado referente à unidade. E o outro número, que é referente à dezena, eu tenho que colocar na dezena e somar com os outros que tem aqui na dezena para obter o resultado final. Então, é assim que se faz uma adição com reserva. E para casa, a tarefinha da adição com reserva, vocês vão encontrar nas páginas 45, 46, 47, 48, 49 e 50. Tem um texto informando sobre o que a Pro acabou de explicar e depois tem tarefas relacionadas ao assunto, certo? Então, um beijão para vocês. Continue estudando com atenção, com dedicação, com capricho, certo? E bem, ligadinho em tudo que a Pro está explicando para você aí, tá bem? Um beijão, fica com Deus, certo? E até a próxima aula.